Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Eu hei de ler alguns versículos aqui de alguns livros. Juízes capítulo 2, versículo 13, Juízes capítulo 3, versículo 7, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao 7, depois 1 Samuel, capítulo 12, do 8 a 10, depois 31, 1 Samuel 31, versículo 10, 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 a 15, 1 Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 19, depois 2 Reis, capítulo 17, do 13 ao 18, 18, 4, 2 Reis 23, do 4 ao 7, e alguns outros versículos, para que venhamos entender o contexto, antes e depois desses versículos que eu falei. A Bíblia que eu hei de usar é aqui a Bíblia de Jerusalém. E por que eu estou usando a Bíblia de Jerusalém? Justamente porque não só dá um pouco de credibilidade no que eu vou falar, como também, se você pegar essa Bíblia, se interessar e ver o rodapé dela, vai justamente você ver a importância dessa Bíblia e a importância de pesquisar acerca disso. Também você pode ler no livro de Sabedoria de Salomão, que é um dos livros apócrifos que você só encontra nas Bíblias católicas, do capítulo 13 de Sabedoria de Salomão, do capítulo 13 até o capítulo 16, todos esses capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16, onde se condena justamente algumas práticas que algumas igrejas cristãs têm como normais, entendeu? Aí diz assim no livro dos Juízes de Israel, capítulo 2, versículo 13. E nós lemos, falamos sobre isso, e às vezes não entendemos, não enxergamos o que está aqui na Bíblia, e hoje até nós praticamos uma coisa que já vem desde a antiguidade. Diz assim, Juízes capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler a partir do versículo 11, para que vocês entendam. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baais. Deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que tinham feito sair da terra do Egito, e seguiram a outros deuses dentre os povos ao redor. Prostaram-se ante a eles, irritaram o Senhor e deixaram o Senhor para servir a Baal e a Astarte. A Baal e Astarte. Quem é Baal e quem é Astarte? Aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém, nessa minha Bíblia aqui, a página 351, diz assim: a dupla Baal e Astarte, ou no plural Baais e Astartes, é na Bíblia a designação corrente das divindades cananeias. Baal quer dizer senhor ou marido. É o princípio divino masculino, comumente considerado como proprietário do solo. Astarte corresponde a Estar, a Síria, a deusa do amor e da fecundidade. Baal, que é o deus Sol, é o marido, ou também considerado como filho. E Astarte, ou Estar, é a deusa terra. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 16 e 17. Baal manda o seu sêmen, que é a chuva, e torna Astarte, ou Estar, fecunda para brotar. No catolicismo romano, chama-se de Rainha dos Céus. Aí vem Maria e Jesus. Isso vai ter base porque eu vou ler aqui os outros capítulos que eu falei, e você vai ver se é ou não é. Aqui não é questão de criticar, nem de desfazer de credo religioso. Eu estou mostrando o que está na palavra, na Bíblia. Se você quiser, você pesquisa. Se você não quiser, aí você refuta. Aqui em Juízes ainda, no capítulo 3, versículo 7, eu vou ler a partir do versículo 3 para que vocês entendam, do 3 ao 7. Os 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e hebreus que habitavam na montanha Vou ler a partir do 1 para entender, melhor, me perdoe. Eis que as nações que o Senhor deixou ficar de propósito, a fim de por ela submeter Israel à prova. Todos que não tinham conhecido nenhuma das guerras de Canaã,
Isso foi unicamente para o ensinamento dos descendentes israelitas, para ensinar a arte da guerra, ao menos aqueles que não tinham conhecido antes, os 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam na montanha do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Emate. Eles serviram para pôr à prova a Israel, para saber se escutariam os mandamentos que o Senhor tinha prescrito aos pais dele por intermédio de Moisés. Então Deus deixou o povo ali para saber se o povo de fato iam guardar os seus mandamentos e também para aprender a arte da guerra, para não ficarem acomodados. E os israelitas habitavam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos heveus, e deposaram as filhas deles, deram seus filhos em casamento e serviram aos seus deuses. Os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor e esqueceram de Deus e passaram a servir a Baais e a Zerais, ou Astartes. Está vendo aqui? Abandonaram a Deus e começaram a servir a Baais e Astarte, que era uma entidade masculina, Baal, Senhor ou marido, e Astarte, que é Azera, conhecida também como Rainha nos Céus, lá em Isaías 44, versículo 17. Aí você vai para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 2 a 7, diz assim: Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Cariate Jearim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, as Artartes, que é a deusa Astarte, os ídolos de Astarte. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais e os Astartes, e não serviram senão ao Senhor. Aqui é uma conversão no tempo de Samuel, Deixa eu ver aqui se tem alguma observação aqui no rodapé. Não tem. Eles abandonaram Astarte e Astarote, ou a Baal e Astarte, a Baal e Astarote, tanto faz, ou está. Aí quando você vai lá para capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 8, diz assim, a partir do versículo 7, na verdade: Agora, pois, apresentai-vos. Não é aqui não, me perdoe. Capítulo 12 de 1 Samuel. É isso mesmo. Versículo de 8 a 10. Quando Jacó chegou ao Egito, vossos pais gritaram ao Senhor, e ele ouviu a Moisés e Arão, e fizeram com que os vossos pais saíssem do Egito, e instalou neste lugar. Eles, contudo, esqueceram do Senhor seu Deus, e ele vos vendeu na mão de Císera, chefe do exército de Razor, e as mãos dos filisteus, e as mãos do rei de Moabe, que lhe fizeram guerra. Eles gritaram ao Senhor: Pecamos, disseram eles, porque abandonamos ao Senhor e servimos a Baais e a Astarte. Agora livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então o Senhor enviou Jerobaal, que é o próprio Gideão. O livro de Juízes, gente, quando você lê o livro de Juízes, era direto. O povo, quando estava na opressão, clamava ao Senhor, o Deus que libertou ele de Israel. Assim que eles estavam de boa, voltaram de novo a adorar a Astarte e a Baal, que nós chamamos aqui hoje de Maria e Jesus. É só você pesquisar, gente. Aí você vai aqui agora para o capítulo 18, capítulo 31, versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 31. Às vezes, para se entender o versículo, você precisa ler alguns versículos antes e depois. Aqui eu falei 1 Samuel, capítulo 31, versículo 10, mas às vezes eu preciso ler do versículo 8 ou muito mais antes para poder entender, ou então mais além. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 10. Aqui foi quando Saul foi morto, que diz assim, que a partir do versículo 8: No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vistas, acharam Saul e seus filhos que jaziam no monte Gelboé,
Cortaram-lhe a cabeça e desposaram suas armas e enviaram a redondeza pelo território dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Depuseram suas armas no templo de Astarte e fizeram o seu cadáver e fixaram o seu cadáver no muro de Bet-San. Então era uma das deusas dos filisteus também. Aí você vai agora para primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Ainda falando sobre Astarte e Baal. Isso é durante toda a Bíblia, gente. Desde quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aí diz assim, 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 4. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e o seu coração não foi mais todo do Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom. Melcom era onde se oferecia crianças em sacrifício. Melcom, que também é chamado de Moleque, a abominação dos Moabitas, fez os que era mal aos olhos do Senhor e não foi fiel plenamente como Davi seu pai. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, a abominação moabita, na montanha leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses. Entendeu? Astarte, deusa dos Sidônios, filisteus, Sidônios, tudo, e os cananeus, tudo adorava essa Astarte, e é chamado Baal também. Aqui em 1 Reis, capítulo 15, esse vídeo é mais informativo para você ter como base aqui, pesquisar, se interessar, porque o Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,31 diz que se nós permanecermos na palavra dele, vamos ser discípulos dele. No 32 diz, conheceremos a verdade e ela nos libertará. 15:9 de 1 Reis. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra os prostitutos. Esses prostitutos, gente, eram os sacerdotes. A maioria deles eram homossexuais, prostitutos sagrados. A adoração a Astarte, ou Star, ou Aserá, conhecida lá em Corinto, no tempo de Paulo, como Afrodite, era sexo livre. Por isso que Maria também, o boneco parecido com Maria, é chamado também de Madonna, que é a deusa da fertilidade do sexo. Pois não. A deusa do amor, da sensualidade. Aqui no Brasil, essa entidade é conhecida com uma personagem vermelha, um boneco vermelho só de calcinha, de cabelo preto. O povo chama de Ansan, se eu não me engano, acho que é Iemanjá, entendeu? Então isso já vem, desde 1900 e antigamente, ou diante de 1900 antigamente. Então, 1 Reis capítulo 15, a partir do 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei, enquanto Jeroboão estava prostituindo o povo lá, com 2 bezerros de ouro, né? Aqui está Asa, já em Judá, fazendo o que? Fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, como fez Davi seu pai, expulsou todos os prostitutos sagrados, aboliu os ídolos que seus pais haviam feito, chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo para Aserá, que é a mesma Astarte, e também está Afrodite, ou rainha dos céus. Asa quebrou os ídolos, quebrou o ídolo, queimou no vale de Cedron os lugares altos, não desapareceram, mas o coração de Asa foi plenamente fiel ao Senhor por toda a sua vida. Depositou no templo do Senhor as oferendas consagradas por seu pai e suas próprias oferendas para prata, ouro e objetos lá no templo do Senhor. 1 Reis 15, 9 a 15. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui no rodapé. Não.
Agora vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, que é o texto base, mas eu vou precisar ler antes e depois para que possamos entender esse versículo aqui. Diz assim, capítulo 18, versículo 19 de 1 Reis. Aí diz assim, aqui já o caso de Elias, conhecido Elias, né, contra os profetas de Baal. E diz assim a partir do versículo 16: Ao encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido, Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: Estás aí, flagelo de Israel? Elias respondeu: Não sou eu o flagelo de Israel, mas é tu e a tua família, porque abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baais. Pois bem, manda que reúna junto de mim, no Monte Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. A palavra Baal, gente, significa Senhor, como eu já falei. Assim como aqui no Brasil, que nós chamamos Senhor do Bonfim, aqui na Bahia, né? Diz que Senhor do Bonfim e Jesus é a mesma coisa. E para esse povo aqui, naquele tempo, Adonai e Baal, os dois querem dizer Senhor. Então, quando chega aqui no versículo 20 de 1 Reis 18, depois que Elias manda convocar os profetas de Baal e de Azera, 450 de Baal e 400 de Azera, no versículo 20 ele diz assim: Acabe convocou todo o povo e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias aproximou de todo o povo e disse: Até quanto claudicareis das tuas pernas? Se o Senhor é Deus, segui o Senhor. Se é Baal, seguiu. Tanto a palavra Adonai no hebraico como Baal quer dizer Senhor, gente. Aí quando Elias disse aqui no versículo 24: Invocareis depois o nome do vosso Deus e invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, este é Deus. Aí foi o que o povo disse, aí sim, porque o povo gosta de ver milagre. Entendeu? Agora nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, falando sobre Baal e Astarote, ou Azera, ou Star, que hoje aqui nós chamamos como, né, Maria e Jesus. Baal é Jesus, que é o Senhor, o Deus Sol, que nós vamos comemorar agora em 25 de dezembro, né? 2 Reis, capítulo 17. Aqui são só os textos básicos para o vídeo não ficar muito longo, e você pode pesquisar. Isso é história, gente. Isso não é questão religiosa, isso é questão histórica. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 a 18. Diz assim: No entanto, o Senhor tinha feito essa advertência a Israel e a Judá, por meio dos profetas e videntes: Convertei-vos de vossa má conduta, e observai os meus mandamentos e estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que lhes comuniquei por intermédio de meus servos profetas. Mas eles não me obedeceram, endureza a sua cerviz, como haviam feito seus pais, e não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram seu estatuto, bem como a sua aliança, que ele havia concluído com seus pais, e as ordens que ele havia dado, correndo atrás da vaidade. Eles próprios se tornaram vaidade, como as nações ao redor, apesar do Senhor ter ordenado que não agisse como elas, e rejeitaram os seus mandamentos. Fabricaram para si estátuas fundidas de metal. Os 2 bezerros de ouro fizeram um poste sagrado. Esse poste era o poste dedicado a Star, a deusa nua, né? E fizeram passar seu filho aos fogos, a Melco ou a Moloque, chamado também como moleque. Adoraram todo o exército do céu, prestaram culto a Baal, fizeram passar seus filhos ao fogo, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença do Senhor, provocando a sua ira. Então o Senhor irritou-se sobremaneira contra Israel, que arrancou e arrojou, lançou para longe das suas faces, rechou apenas a tribo de Judá. A Baal, começou a prestar culto a Baal, passar os filhos, sacrificar os filhos no fogo, a Moloque ou a Melco, né? 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. A partir do versículo 1, para você entender. No terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, tornou-se rei em Judá,
Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, e era filha de Zacarias. Fez o que era agradável aos olhos do Senhor, imitando tudo que fizera Davi, seu pai. Foi ele quem aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou o poste sagrado, que era dedicado a Estar. Aqui. Quebrou, cortou o poste sagrado. Aqui na observação disso. Em hebraico, poste quer dizer Acera, símbolo da deusa cananeia, esposa de El, compreendida a seguir como paredra de Baal. Azera e Baal, tá vendo, gente? Sempre Azera, um macho e um fêmea. Jesus Maria, né? De reduzir em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam incenso chamado de Noestan ou Neustan. 23, versículo 4 de 2 Reis. Lembrando que para o vídeo não ficar muito longo, mais do que o que já está. Aqui são só os versículos informativos. O rei, 2 Reis 23, 4. O rei ordenou a Ilquias, sumo sacerdote, e ao sacerdote que ocupava o segundo lugar dos guardas das portas, que retirasse do santuário do Senhor todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Azerá e todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, no campo de Cedron, levou a cinza para Betel, destituiu os falsos sacerdotes que os reis de Judá haviam estabelecido, que ofereciam sacrifício nos lugares altos, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém, e os que ofereciam sacrifício a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todo exército do céu. Transportou do templo do Senhor para fora de Jerusalém, no vale de Cedron, o poste sagrado que era dedicado a Azera. Queimou no vale de Cedron, reduziu a cinza e lançou suas cinzas no vale comum. Demoliu as casas dos prostitutos, como foi lido anteriormente, dos prostitutos sagrados que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam véu para Azerá. Você já viu que essas imagens simbolizadas a Maria sempre tem um véuzinho na cabeça? Alguém disse, não, porque o judeu andava assim. Não é especificamente isso não, gente. Era o véu azul que se usava. Diz aqui, ó, onde as mulheres teciam véu. Tem uma observação no rodapé da Bíblia de Jerusalém que diz assim, a letra I. Véus, badim, também conhecido como, pode ser também traduzido como casa, batim no hebreu. Poder-se-ia igualmente compreender como veste, segundo o grego, né? Mas segundo a Sírio babilônico, só um momento. No hebraico, ketonete, que a gente chama aqui de kitnet, é túnica. Pode ver. Né? Não é estranho que a gente vê esse véu nessas entidades. Pode ver, pesquisar Madonna para você ver se não é idêntica. Por que Madonna, essa popstar, se colocou esse nome? Cada sensualidade que ela pregava. Bom dia, água. Bom dia, água. Prego. Então, gente, isso é questão histórica. É só pesquisar. O problema é que nós não pesquisamos as coisas. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, acho que é 5:21. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Aí agora nós podemos ir para Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 17. Lembrando do livro de Sabedoria de Salomão, você pode ler um livro apócrifo, você encontra só na Bíblia Católica, do capítulo 13 até o 16. Olha o que fala ali a obra que é atribuída a Salomão. Diz assim, Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 17, que diz assim, a partir do versículo 16: Mas tu, ó Jeremias, não interceda por este povo, e não eleves em seu favor nem lamento nem preces, e não insistas junto a mim, porque não te ouvirei. Não vê o que eles fazem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres lhes preparam a massa para fazerem torta à rainha dos céus. Essa torta aqui, gente, tem uma observação aqui embaixo, que é Estar, ou Astarte, deusa da fecundidade no panteão mesopotâmico.